Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Albert, trabalho com recrutamento e seleção e hoje eu vim trazer um conteúdo muito especial para você, que é como você pode responder a essa questão. Me fale sobre você. E eu sei que existem vídeos aqui que falam sobre essa questão, como você deve respondê-la. Mas eu acredito que esse vídeo vai ser especial por quê? Porque eu não só vou te passar esse conteúdo, como eu vou te mostrar um passo a passo detalhado de como você pode responder essa questão, tá certo? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você pode obter essa aula, o PDF dessa aula e mais outros conteúdos muito interessantes para os seus processos de entrevista e de recrutamento e de seleção que você ainda vai passar na sua vida, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Então, olha só, pessoal, me fale sobre você. É uma pergunta super aberta. Às vezes, essa pergunta pode vir um pouco mais detalhada. A pessoa pode perguntar ao entrevistador, bom, José ou bom Maria, me fala um pouco, por favor, então, sobre a sua vida profissional, sobre a sua experiência profissional. Ele pode detalhar e colocar dessa forma, mais específica. Mas, às vezes, pode ser realmente aberta do jeito que está aqui. Me fale sobre você. E isso dá margem para erro, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Isso dá margem para a pessoa começar a falar e não parar mais. Falar sobre vida pessoal, falar sobre casos, falar sobre brigas, enfim, o que você pode imaginar pode sair dessa caixinha, vamos colocar dessa forma, tá certo? Mas, então, eu quero começar te dizendo como você deve interpretar essa questão da próxima vez que ela for levantada para você. Então, quando o entrevistador falar assim, bom, José, bom, Maria, me fala um pouco sobre você, o que você deve entender? O seguinte, me fale brevemente sobre a sua experiência profissional e suas qualidades técnicas e comportamentais. E por que isso o torna um forte candidato para esta vaga? Pessoal, eu sei que existem pessoas que podem vir a falar coisas diferentes, inclusive eu sei que existem mais vídeos que falam sobre isso, mas realmente o que eu estou trazendo para você é um passo a passo. Então, como posso dizer, o que eu te sugiro? Fale brevemente sobre experiência profissional, qualidades técnicas e qualidades comportamentais. É isso, tá? Resumido, simples, tudo bem? É isso que você deve falar. Agora, dentro então de experiência profissional, e fica comigo que eu vou te dar 2 exemplos práticos de como isso pode ser feito, de como essa questão pode ser respondida, tá bom? Fica comigo. Então, continuando aqui. Experiência profissional, o que você deve trazer quando você for falar sobre a sua experiência profissional? Você pode falar sobre experiência, tempo de experiência, vamos colocar dessa forma. Vou colocar aqui tempo de, já colocar bonitinho, tempo de experiência, tudo bem? Então, eu sou um profissional que atua há 10 anos no departamento de recrutamento e seleção, por exemplo, tá certo? Um exemplo. Você pode falar sobre segmento, qual segmento? Então, eu vou trazer um exemplo aqui posteriormente de um supervisor de telemarketing, que trabalhou durante 12 anos na área específica de telecomunicações, tá certo? Telecomunicações. E empresas, você pode fazer um highlight. O que é um highlight? É você falar brevemente os melhores momentos, para ficar simples. Sabe quando você assiste futebol, mesmo que você de repente não goste, mas você tem um jogo inteiro, que são 2 tempos de 45 minutos, e depois, no jornal, ou no jornal de esporte, ou no jornal normal, o que vai passar lá no jornal sobre aquele jogo? Vai passar os melhores momentos. Então vai passar uma bola que foi defendida pelo goleiro, um gol, uma jogada bonita. Esses são os highlights, pessoal, os melhores momentos. É a mesma coisa que você vai fazer em relação à sua experiência profissional. O que tem de mais... De uma forma simples, o que tem de mais vistoso na sua experiência profissional? É aí que você vai focar
a sua atenção. E claro, que seja de acordo com a vaga. Então você tem uma vaga aberta, então você vai trazer aquilo que tem de mais interessante da sua experiência que case com essa vaga, perfeito? Então isso é importantíssimo de lembrar. Então, tempo de experiência, segmento, que é a área, e empresas, tudo bem? Olha aqui o próximo. Então, dentro de qualidades técnicas, Albert, como assim? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Então, você pode falar sobre Excel. Olha, eu trabalho como assistente administrativo, eu vou dar o exemplo aqui embaixo, inclusive, sobre essa área. E a pessoa trabalha muito com Excel. Todo mundo sabe mexer no Excel? Eu confesso, eu sei o básico. Eu sei me virar ali no Excel, mas eu não sou expert em Excel. Agora, quem trabalha como assistente administrativo tende a ter um conhecimento maior. Por quê? Porque possivelmente aquilo faz mais parte da rotina da pessoa. Então, se você traz isso, é interessante. Olha, dentro das qualidades técnicas, trabalhei tanto tempo na empresa tal, onde eu mexia basicamente o tempo todo com Excel ou algum outro programa específico. Existem empresas naquele ramo, naquele segmento, onde alguns softwares, alguns programas de computador, por exemplo, são bastante conhecidos na área. Então, se você falar, eu trabalhei na empresa tal que sempre trabalhou com esse programa, com esse software. Então, então essa pessoa já tem experiência com esse software. Você fez a sua lição de casa, que é ler a descrição da vaga. Você pode, de repente, perceber isso. Na descrição da vaga, de repente, está falando experiência com software determinado, experiência com programa determinado. E, de repente, acontece que você já tem essa experiência. Então, você traz isso como qualidade técnica. Percebe? Tá claro até aqui? Espero que sim. Então, qualidade técnica. Depois de qualidade técnica, qualidade comportamental. Aqui, em outras palavras, não sei se você conhece ou não, mas as pessoas se chamam de soft skills e hard skills, ok? Então, hard skills são as qualidades técnicas, soft skills são as qualidades comportamentais. Dentro das qualidades comportamentais, você pode trazer alguns aspectos, por exemplo, liderança, comunicação, capacidade de resolução de problemas, e assim por diante, resiliência, enfim. Então, percebe? O que eu quis fazer nesse vídeo aqui é te trazer de uma forma simples o passo a passo mesmo. Porque muitas vezes você assiste muita coisa, mas não fica... Você acha legal o vídeo, mas quando você vai colocar na prática não ajudou muito. Então aqui eu estou realmente te trazendo passo a passo. Tudo bem? Então, esses são os 3 pontos que eu te oriento a trazer nessa questão. Albert, eu não posso falar sobre a minha vida pessoal? Olha... Você até pode, na verdade você pode fazer o que você quiser, não é? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é o ponto. Então, o que te convém? Experiência profissional. Se de repente a pessoa tiver interesse em saber algum detalhe pessoal, ela vai perguntar. E você vai abrir esse espaço no final da sua pergunta. Olha, é isso. Se você tiver interesse em saber mais algum detalhe, por favor, pergunte, fique à vontade. Tudo bom? Tudo bem? Então, continuando. Aí, legal. Pessoal, o que você não deve fazer? Que eu coloquei aqui. O que não fazer em uma entrevista, quando a pessoa te pergunta, me fale sobre você. Você não deve falar sobre a sua vida pessoal. Não te oriento a falar sobre a sua vida pessoal. Se o recrutador tiver interesse, ele vai fazer alguma pergunta, ou o gestor, ou enfim, tudo bem? Evite detalhes desnecessários. Como eu disse no início, você vai trazer os melhores momentos da sua experiência profissional, aquilo que mais ressalta, que sabe assim, quando você olha que, nossa, isso tá bonito, percebe? De forma... É isso que você vai trazer. O que é mais forte dentro da sua experiência, dentro das suas qualidades. Próximo ponto, tenha uma direção clara, pessoal. Não é para chegar lá e ficar realmente meia hora, 50 minutos falando e falando e falando. Não, seja claro, conciso, objetivo. Às vezes, por uma pessoa prolixa, assim que ela é chamada, que fala muito, às vezes ela perde
a oportunidade já nessa primeira questão, justamente por isso, não tem uma direção clara. E isso, muitas vezes, é entendido como um reflexo do que você faz no seu dia a dia. Por isso, seja conciso, tudo bem? E aí, para terminar, sempre diga frases completas. Então, traga um bloco de informação. Não comece, eu trabalhei na empresa tal, e aí lá eu fazia isso, e também fazia isso, e eu... Percebe? Traga a informação completa. Seja conciso. É isso. Simples assim. Isso eu não oriento que você faça, que vá por esse caminho. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Então vamos seguir. Aqui agora nós entramos nos exemplos de como você pode responder a essa questão. Me fale sobre você. Então, exemplo 1. Eu trouxe o exemplo de uma auxiliar administrativo, um auxiliar administrativo, tá certo? Exemplo bem interessante. Então, vamos lá, olha só. Meu nome é Maria e tenho 10 anos de experiência como auxiliar administrativo. Então, como eu tinha dito, tem 10 anos de experiência. Atualmente, trabalho na XYZ, é o nome da empresa, por exemplo, tá bom? Que é uma multinacional francesa do ramo de exportação de fechaduras. Estou dando um exemplo aqui só. Anteriormente a esta empresa, trabalhei na ABCD, que também era uma multinacional. Nesse caso, alemã, que também atuava com exportação de fechaduras. O que é interessante aqui? A pessoa falou o tempo de experiência dela e falou das empresas, um highlight sobre as empresas. Então ela trabalhou em 2 multinacionais. Olha que interessante isso. Já dá para você levantar alguns pressupostos daí. 2 multinacionais, uma francesa, uma alemã, deve ter obtido uma experiência legal desse ambiente talvez mais plural, mais diverso. Legal? E aí a gente continua. Em ambas, eu realizava o trabalho administrativo de praxe, que era o preenchimento de formulários, planilhas e outros documentos. Grande parte do tempo eu trabalhava com Excel, pacote Office, atendimento por telefone e e-mail, recebimento de fornecedores e encaminhamento de materiais recebidos. E também participava de reuniões de outros setores, principalmente o financeiro. Então aqui ela está trazendo alguns aspectos técnicos do que ela fazia, que de praxe, vamos dizer assim, que é o que uma grande parte das pessoas que trabalham como assistentes administrativos fazem, que é o preenchimento de formulários, planilhas, relatórios. Ela está falando que mexia com Excel, fazia atendimento telefônico, e-mail, recebimento de fornecedores, encaminhamento de materiais recebidos. Então aqui, tranquilo, está trazendo alguns aspectos do que ela fazia nas empresas anteriores. E aí aqui, para terminar, olha só. Deixa eu separar aqui, para ficar legal para você visualizar. Bom, nessas 2 empresas eu pude me desenvolver muito, pois embora fossem multinacionais, elas eram de pequeno porte, ainda em expansão no Brasil, o que me possibilitou ter mais liberdade de comunicação com os demais setores e também com os clientes. Então, dessa forma, desenvolvi muito minha comunicação e o melhor foi que pude fazer isso em grande parte em inglês, pois, como havia dito, ambas empresas eram multinacionais. Então, olha que interessante, pessoal. É uma resposta de 3 parágrafos. 3 parágrafos. Então, primeiro ela fala sobre a experiência profissional dela, ela pincela, faz um highlight aí das empresas, 2 multinacionais. De repente essa vaga é para uma outra multinacional. Imagina, se de repente essa outra multinacional também é francesa ou é alemã, não sei, estou dando um exemplo, certo? Então já tem coisas em comum ali. Ela fala um pouco sobre as qualidades técnicas, fala que mexia com Excel, fala que preenchia formulários, planilhas, atendimento telefônico. Então, skills técnicos. E aí, por fim, ela traz alguns skills comportamentais, que são comunicação,
porque ela tinha um pouco mais de liberdade, então ela podia se comunicar entre os setores, com os clientes, e também o inglês, que isso na verdade entra como uma qualidade técnica também. Então, pelo fato das duas serem multinacionais, ela pôde trabalhar bastante o inglês dela, a comunicação dela, só que em inglês. Percebe que interessante? Se essa vaga for também para uma multinacional, de repente dos Estados Unidos ou da Inglaterra, eu não sei, olha que vantagem que ela tem. Porque, pelo que parece, ela tem uma proficiência na língua. Então isso vai ajudar ela no processo de contratação. Olha que interessante. E aí, de repente, ela poderia terminar essa resposta dizendo, bom, esse é um resumo sobre o que eu posso te falar sobre mim. E se você quiser saber mais alguma coisa, por favor, fique à vontade para perguntar. Percebe? 3 parágrafos. Isso aqui dá o quê? E esse é um ponto interessante também. Qual é o tempo? Eu nem sei se coloquei aqui. Vamos ver, não coloquei. Mas qual seria o tempo ideal, pessoal, de uma resposta dessa? Olha, algo em torno de 2 minutos. 2 minutos eu acredito que seja o suficiente para você dar essa resposta. Olha aqui, 3 parágrafos. Eu acredito que isso aqui é possível que isso seja resumido em 2 minutos. Às vezes pode acontecer de ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Pode. Só estou te passando um parâmetro. Ok? Perfeito. Então vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Aqui no caso é o exemplo de um homem, de uma pessoa que atuou como supervisor de telemarketing. Então olha só. A pessoa pergunta, me fala um pouco sobre você. Bom, a pessoa de repente pode começar, meu nome não sei, é Antônio, e eu sou supervisor de telemarketing com 12 anos de experiência no setor. Atuei nas empresas, tem um errinho aqui, atuei em empresas de telecomunicações, atuei nas áreas de telecomunicações, trabalhando para empresas como a Vivo, a Claro Net agora, e também no setor bancário, passando por bancos como Bradesco e Itaú. Sempre atuei na área de cobrança. E no ano passado, com uma estratégia desenvolvida em equipe, conseguimos reverter 68% de inadimplência de um produto bancário específico, e que foi considerado um sucesso pelo meu diretor. Legal? Então, o que tem aqui de interessante? A pessoa com 12 anos de experiência, área telecomunicações, trabalhou em importantes empresas, Vivo, Claro Net, do setor específico de telecomunicações e também no setor bancário, como Bradesco e Itaú, grandes bancos nacionais. Então, olha que interessante. Está falando sobre a experiência profissional. Percebe como são highlights, são os melhores momentos da vida dele? As empresas de talvez maior renome. Ele traz também outro ponto interessante aqui, que é ele conseguiu converter com a equipe a inadimplência, uma inadimplência de 68%. Olha que interessante isso. Isso é legal. Já está antecipando um resultado. Depois pode ser melhor explorado mais adiante, mas aqui o cara já está trazendo, é isso aqui que eu tenho. É o que eu melhor tenho sobre a minha experiência profissional. Legal? E aí continuamos. Sempre trabalhei supervisionando times de pelo menos 10 colaboradores. E como vocês sabem, esses setores sempre trabalham com metas agressivas e curtos prazos de entrega, o que me fez perceber que trabalho muito bem sob pressão. E nesses 12 anos de experiência pude desenvolver muito minha comunicação e minha capacidade de liderança. Olha que legal aqui. Então, está falando que ele sempre trabalhou liderando times, pelo menos 10 pessoas. Então, tende-se a entender que ele já tem uma capacidade de liderança, vamos dizer assim, minimamente desenvolvida. Assim como a capacidade de trabalhar sob pressão. E isso pode entrar como uma qualidade comportamental. Poxa, quem tem hoje em dia essa capacidade de trabalhar sob pressão? A maior parte das pessoas não gosta muito, não tem isso bem desenvolvido. Então ele aqui, de repente, já sobressai. Por quê? Porque tem essa competência bem desenvolvida, tá certo?
12 anos de experiência, ele pôde desenvolver bastante a comunicação e a liderança, mais qualidades comportamentais. E aí, por fim, para fechar a resposta, ele fala o seguinte: resumidamente é isso. Agora, se você quiser se aprofundar em algum tópico, por favor, fique à vontade. Pessoal, é isso basicamente. Percebe? Não precisa ser uma resposta gigantesca. Não precisa necessariamente falar sobre a sua vida pessoal. Aqui, a resposta menor ainda, de repente 1 minuto e meio de resposta. E aí abre espaço para a pessoa. Bom, esses são os melhores momentos da minha vida profissional. Se você quiser se aprofundar em algum tema, em algum tópico específico, por favor, fique à vontade. Percebe, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças. E aqui você tem o passo a passo, realmente com 2 exemplos concretos. E aqui eu estou te falando exatamente o que precisa conter nessa resposta: experiência profissional, qualidades técnicas e qualidades comportamentais. Isso é o que eu sugiro a você. Tudo bem? E como eu tinha dito no final do vídeo, eu ia te fazer um convite. Então, assim, esse PDF, nós temos um grupo onde nós disponibilizamos esses materiais dos vídeos. Então, esse PDF dessa aula estará disponível no grupo. E outra coisa, toda última sexta-feira do mês, nós prestamos um serviço que é uma ação solidária, onde nós abrimos o espaço de forma gratuita mesmo, para prestarmos essa assessoria para as pessoas. Então, de repente, é um currículo que a pessoa tem dúvida, ou então, realmente, são essas perguntas. Então, eu vou poder te ajudar dessa forma, vou poder passar ali para você um pouco da minha experiência, de como você pode, da forma mais adequada, responder essas questões, melhorar o seu currículo, falar de repente sobre dinâmicas de grupo, ou enfim, o que você tiver interesse que seja relacionado a essa área, certo? Então, o link está na descrição do vídeo e é só você clicar e entrar no grupo, que esse material já estará disponível lá, e lá também eu solto os horários das consultorias gratuitas. Ok, pessoal? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, algum comentário, deixa comentário também na área de comentários, claro. E espero te ver empregado em breve. Um abraço. Até mais.